Fala aí galera, eu sou o T e não é banindo a Ash Blossom que o jogo vai virar um mar de rosas. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouco com vocês, porque nós precisamos falar sobre algumas coisas. E basicamente nós precisamos falar sobre Floodgates, mais uma vez, mas também precisamos falar sobre OTK. Por quê? Bom, eu tô comentando com vocês aqui, fazendo alguns vídeos sobre a parte, o uso, a relevância de hand traps no formato. Eu já fiz dois vídeos, duas partes. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, onde eu contextualizo toda a questão do momento de hand trap, uso e o impacto delas. Foi o primeiro vídeo que eu fiz. No segundo vídeo eu dou um foco falando um pouco sobre as dinâmicas de algumas hand traps e dentre elas a necessidade das hand traps colarem, que é o que acaba chegando na Ash Blossom versus o Fua, né? Principalmente o Fua, mas os Mucharms no geral. Então eu já comentei algumas dessas questões aí, e aí o objetivo é da gente poder colocar as cartas na mesa com relação a do que se trata o jogo, o uso de hand traps, que é uma coisa muito popular e que vem se massificando nos últimos tempos, e também comentar um pouco sobre os problemas e uma potencial melhoria no Yu-Gi-Oh! Então, os meus vídeos são basicamente pra gente comentar um pouco sobre isso. Aqui no canal eu já tenho uma cacetada de vídeo falando de algumas dessas questões. Nesse vídeo eu vou apenas unificar tudo e vou até indicando nos cards aí em cima os outros vídeos separadamente de cada tema que você pode dar uma olhada lá caso você queira, porque o meu canal é foda e eu já falei sobre essas coisas em outros momentos. Então hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre não adianta a gente simplesmente pegar os conceitos que eu falei dos vídeos anteriores, eles sozinhos não vão resolver. Vamos supor que a Konami simplesmente venha e, nessa banlist já de janeiro, no TCG, ela bana o Ash Blossom. Vamos supor que ela vai lá e bana o Crossout Designator. Vamos supor que ela vai lá e bana o College e o Crossout, né? Por exemplo, vamos supor que ela faça isso, tá? Ela bana o Ash, ela bana o College, bana o Crossout. E se ela fizer isso, além de pegando as políticas anteriores, onde eles estão banindo as cartas que cedo você faz e nega hand trap, tipo a Apollousa, se isso aqui for feito, bom, você reclama bastante disso, significa que se isso for feito, beleza, a gente vai viver um paraíso no Yu-Gi-Oh! Certo? Não, porque a toca do coelho é um pouco mais funda do que isso e tem muito mais camada de complexidade nesse jogo. Mano, Yu-Gi-Oh! É complexo pra cacete. Por isso que não é só uma coisa que resolve as coisas. E na verdade, talvez, nem tudo isso que eu tô dizendo resolva de fato o jogo. Mas é um emaranhado de coisas que aconteceram pro jogo chegar no estágio em que está. Logo, é um emaranhado de coisas que precisa acontecer para o jogo melhorar. Entenda, nós estamos talvez num dos melhores momentos da história do Yu-Gi-Oh! Porém, ainda assim, tem essas questões com relação a design, estrutura de jogo mesmo que eu quero comentar, tá? Então, se não é fazendo apenas isso que vai resolver o jogo, o que mais que precisa? Que tanto de coisa é essa que precisa rolar? Vamos acompanhar porque o assunto é esse e partiu, então vamos lá. Muito bem, então como eu já comentei com vocês diversas vezes sobre a necessidade do uso de hand trap, que com o passar do tempo isso passou a ser não uma opção, mas uma obrigação. O que a gente precisa tentar encontrar um equilíbrio aqui no jogo é que o uso de hand traps nada mais seja do que uma escolha. Eu quero escolher usar cartas e tech cards como essa para eu poder me defender em determinados cenários diferentes. O que não pode rolar é que essas hand traps sejam uma obrigação. E por que ela é uma obrigação? Nos vídeos anteriores eu já expliquei, mas eu vou detalhar mais uma vez aqui rapidamente. Basicamente porque a estrutura de jogo atual do Yu-Gi-Oh! Colocando que você sempre tem que fazer a jogada que você vai fazer, porque você constrói a tua jogada com uma carta, tem starter, carta que é starter que tem ao mesmo tempo. Então a forma de construir play é muito sólida. Todo jogo você faz isso, mas geralmente jogar, fazer tudo o que eu quero, e eu faço tudo o que eu quero todo jogo. Geralmente jogar, fazer tudo o que eu quero significa ganhar o jogo. Não é tão preto no branco assim, mas via de regra, quem joga e não tem opressão dificilmente perde. Alguns motivos para o qual a gente vai tendo mudança com relação ao uso de hand trap. Os decks são feitos para serem resilientes para cima de hand trap standard de 1 para 1, e ao mesmo tempo os decks são feitos para jogar em volta de board breakers. Então, o que é que funciona? Na verdade, tem coisas que funcionam e é por isso que as coisas que funcionam precisam colar. Elas precisam ser dadas com frequência. Daí é que vem a necessidade de mexer nisso, nisso e nisso, além de cartas que negam hand trap cedo, por exemplo. Porque aí os decks vão ter que jogar com a engine pra cima das hand traps. Fazer uma jogada, tomar hand trap, fazer outra jogada, tomar hand trap, mas que cole, que deixe o oponente jogar. Mas
do que adianta isso? Porque o que a gente precisa pensar quando a gente pensa em fator de ação e reação é que se algo aconteceu, vai ser reagir de determinada forma. Então, se eu não posso fazer isso, o que é que eu... Isso entenda como sendo qualquer coisa. Se eu não posso fazer uma coisa X, o que é que eu posso fazer com uma coisa Y pra eu não perder o jogo? Se eu tomei as hand traps e isso me fez pular o turno fazendo uma jogada muito básica, IP Little Knight, sei lá... Beleza, isso seria bom, ou então eu não fiz tudo que eu queria, mas eu passei com uma, duas interações e eu tenho um hand trap na mão, o que é um cenário, sinceramente, ok, back and forth, mas não é pra isso que as pessoas vão. Se a gente tomou essas hand traps e seguraram o turno, o que é que eu vou fazer? Aí a gente entra no fator Floodgate, porque é pra onde as pessoas vão. Eu já fiz um vídeo comentando, na verdade eu fiz uma série de vídeos comentando sobre o FUA, porque eu acho que o Multi-Arm FUA foi realmente um ponto muito importante no TCG, tá? E aí, assim que o FUA lançou, eu fiz um vídeo debatendo sobre, cara, pra onde a Konami precisa olhar para as Floodgates. Porque uma vez que o FUA é dado, e beleza, tem decks que jogam bem pra cima do FUA e você pode jogar dessa forma, mas uma vez que o FUA é dado, as pessoas vão tentar floodgatear. Porque se o cara tá me fazendo pular o turno, uma alternativa a isso é eu fazer uma jogada em que pule o turno do oponente. É daí que vem o uso de floodgates. Eu tô botando o Skill Drain como um exemplo. Mas a gente tem algumas floodgates que você pode usar, tipo o Barrier que já foi banido, mas era muito dentro dessa dinâmica. Beleza, que eu faço meu combo plus Barrier. Ok, eu já ganhei esse jogo. Mas tem um cenário em que eu joguei, o cara me deu hand trap e eu posso ter o Barrier. Porque se eu não fiz tudo o que eu quero, eu não vou deixar o oponente fazer o que ele quer. Então eu pulo o turno dele. Cartas como o Vírus também ajudam nisso, o Feather Storm, o DDG, e além disso ainda tem o plus de você poder buscar essas cartas por causa do Triple Tactical Trust, né? Que no caso é o TTT Fake. Ainda tem o TTT Fake, tá ligado? Que pode setar essas cartas no turno que você toma hand trap. Então, isso aqui não pode continuar existindo. Quando eu fiz o vídeo na época, eu acho que o Prosperity já tava eu não tenho certeza. Mas o Prosperity também é uma carta que te ajuda nisso. Que ajuda a quê? Escolher a carta pós-side, sabe? Tipo, é muito escroto. Então, ainda tem esse cenário. Por mais que você tenha um cenário X no Game 1, você vai ter um cenário Y no Game 2, porque você vai ter cartas que te ajudam a fazer essa questão de skip turn no turno do oponente, e se as hand traps colarem, eu vou partir para as floodgates, porque se a minha play inteira não vai passar, supondo que a Konami irritou as cartas que impedem as hand traps de serem negadas, naturalmente as pessoas vão migrar para as floodgates, e é por isso que precisamos falar sobre elas, porque simplesmente mexer nas cartas que impedem as hand traps de colarem, uma vez que as hand traps colem todo o jogo e funcionem de verdade, as pessoas vão partir para as floodgates, e é isso que não pode rolar, porque o teu deck vai estar buildado para pegar os decks via hand trap, e não dá para você ter esse cenário e tomar as floodgates, porque não vão ter out. Principalmente se forem lingering. É aí que a gente entra num conceito em que essas cartas precisam ser mexidas. Eu sei que a Konami tá limitando as floodgates contínuas aí há um tempo e já baniu o Barrier, por exemplo. Mas não é suficiente. Precisa mexer nessas coisas. Então é um conjunto de coisas que precisam acontecer. Eu sei que a Konami já tá mexendo nas floodgates monstros como essa, mas não é suficiente. Tem outra N coisas que precisam acontecer. Todas precisam deixar de existir basicamente, e não é só limitar elas, tá? Não é só limitar elas pra evitar o fator aleatoriedade de que eu tomei, então eu me fudi, porque de novo, os decks não são feitos pra poder pegar essas cartas, a não ser que o formato esteja alinhado de uma forma X, e aí todo mundo já usa Mysticals. E aí beleza, o Mystical pode tentar pegar essa carta, então você pode tentar se apoiar nesse cenário, mas geralmente não é o que acontece, tá? Enfim. Porém, eu acho que o maior problema ainda são as cartas que você vê com mais frequência e que você pode buscá-las, imaginando o cenário em que as hand traps colaram, e que é o que faz os jogos pós-side serem meio escrotos, tanto no avançado quanto no Genesis. Também tem a política muito parecida, tá? Eu tenho esse vídeo aqui em cima, onde eu comento com vocês, eu vou deixar linkado aqui em cima, sobre uma reflexão sobre o uso de side deck no Yu-Gi-Oh! E que a gente mete, quem é TCG Boy, mete o pau no Master Duel por ser melhor de um, roleta russa do caralho, mas sinceramente, a partir do momento em que a gente tem frequência na buildagem dessas cartas pós-side, onde você tem um jogo X no Game 1, e no Game 2 você toma pedradas e pedradas e pedradas e pedradas,
Qual é a diferença na prática? Você tem a chance do cara não comprar isso, mas basicamente é um jogo de torcer, porque isso não tem out. Você não tá preparado pra tomar isso e você não pode tomar isso. Então, mesmo que as hand traps colhem, eu acho que o pra onde as pessoas vão em seguida é as floodgates. E é por isso que elas não podem existir. Tanto as contínuas, mas pelo menos as contínuas podem ser destruídas, beleza? As contínuas podem ser destruídas, mas não só elas, principalmente as lingering. E as lingering floodgates são muito difíceis de você pegar. Tem que mexer nisso, tem que mexer nos lingering e tem que mexer nessa porra pra ela não setar nenhuma trap floodgate do deck. Além de que a partir daí você alinha o jogo e essas cartas também precisam ser mexidas. Beleza? Aí sim nós temos um cenário em que hand traps colam e as pessoas não podem fugir para as floodgates. Esse ponto é muito importante e é isso que deveria acontecer. Porém, agora vamos dar um passo à frente. Imagina que, por acaso, a Konami percebeu isso e falou: beleza, T, você tá certo, você é o cara e agora eu vou ter que dar um dote pra você, a minha filha tá aqui, T, a minha filha agora é sua, case-se com ela e eu também vou fazer essa banlist. Isso foi o que o CEO da Konami falou. A partir desse ponto, o jogo vai estar 100% T, então agora a gente tem um jogo saudável, certo? As hand traps colam, os caras não vão ter cartas que negam hand traps, ou seja, as hand traps vão colar, e ao mesmo tempo eles também não vão ter as floodgates para se apoiar quando as hand traps colam, que é um cenário catastrófico. A hand trap colou, mas o cara tem floodgate que vai pular meu turno, não adiantou nada, porque o jogo vai voltar para ele e ele vai ganhar de mim. Então, se a gente não tem nada disso, então o jogo melhorou, certo? Aí é que precisamos falar sobre OTK, porque essa dinâmica de OTK que já existiu no jogo como sendo um fator diferencial, talvez, a capacidade de dar OTK, hoje em dia ela é um sopro. E é aí que precisamos falar dessas cartas que são aceleradores de jogo, que eu particularmente nunca gostei. Eu nunca gostei dessas cartas desde o Boreal Sword. Eu acho que desde aqui ficou, talvez antes tenha fatores nesse sentido, mas eu lembro que o monstro que foi feito de extra deck pra acelerar a morte foi o Boreal Sword. Basicamente é um cigarro, tá ligado? Que acelera a morte. E o Boreal Sword foi o primeiro grande ponto que eu fiquei realmente revoltado quando ele foi feito. O Boreal Sword é uma carta do meio de 2018. E aí, um tempo depois, veio o Power Creep do Boreal Sword que muita gente usava. Ninguém precisou mais usar o Boreal Sword, que pra quem não lembra, o efeito dele é o seguinte, ó. Não pode destruir por batalha. E aí uma vez por turno, Quick Effect, você pode escolher um monstro em ataque. Muda pra ele pra defesa, e aí essa carta pode fazer um segundo ataque. Seu oponente não pode ativar cartas ou efeitos em resposta a essa ativação. E uma vez por turno, quando essa carta declara um ataque em um face-up monstro, pode ativar esse efeito. Até o fim desse turno, essa carta ganha ataque igual metade do ataque do monstro que você tá batendo. Então, o Boreal Sword bate em algum monstro, mesmo que seja grande, ganha o ataque dele, mata o bicho, dá efeito, vira outro monstro pro ataque, bate de novo, mas o bicho que você virou de ataque pra defesa, bate antes também. Então era muito fácil a forma de você matar. E ele tem um monte de restrição, que não morre por batalha, o cara não pode responder, parará. E aí o Access Code veio e deu uma camada a mais nisso. O Access Code limpa a mesa e depois bate no campo vazio. E eu entendo que o conceito, talvez, o conceito original da criação dessas cartas foi num cenário em que você está dando mais chance pra quem vai segundo. Eu acho que o pensamento foi esse, tá? E talvez faça sentido, não sei, mas talvez o pensamento tenha sido esse. Eu tô fazendo uma carta que é boa pra ajudar os caras a altarem monstro do oponente, batendo e o Access Code limpando as coisas, indo segundo, o que entendo, faz sentido, mas tem outras cartas que são muito mais eficazes nesse sentido. Acho que o Avramax é o monstro mais eficaz nesse sentido. O Borreload é uma carta que eu gosto, e do segundo ele é muito bom porque ele bate e toma controle, mas ele não tem essa parada de ficar maximizando o ataque, de ficar batendo múltiplas vezes. Ele não tem essa questão de levar a mesa inteira do oponente, por exemplo. Mas por que que isso aqui é negativo? Por que que o OTK passa a ser negativo? Porque se a gente vive em um cenário em que as hand traps colam, os decks param de jogar, eles não fazem tudo o que eles querem, a mesa é muito frágil. A gente tá num cenário em que os decks são muito fortes. Por isso que se eles jogam sozinho, eles ganham o jogo, porque a mesa feita dele dificilmente será quebrado apenas por engine, enquanto driblam board break e todo mundo já sabe disso, né? Então, beleza. Só que
não é só indo primeiro que esses decks são assim, indo segundo eles também são, eles continuam sendo muito fortes. Então, se a gente vive em um cenário em que as hand traps colam, eu usei múltiplas e colam as hand traps, isso faz com que e ao mesmo tempo os decks não têm Floodgate para tentar pular o turno do oponente. Então a gente entra num cenário que acontece o seguinte: eu dei as hand traps e colaram, o cara vai tentar me dar hand trap, pode colar também, mas como eu tô indo segundo e eu tenho o amparo da Battle Phase, eu posso ganhar o jogo fazendo bichos como esse. Então não vai adiantar tanto, porque o jogo também não vai render. Isso vai fazer com que eu dê a hand trap no cara, ele não construa play, ele não tenha Floodgate pra pular o meu turno, mas ele não vai ter chance de jogar de novo porque ele vai morrer. Então a gente começa a entrar num cenário diferente que é, basicamente, todo mundo vai morrer assim. Esses aceleradores de jogo, esses monstros que dão OTK, eu nunca gostei deles, porque gera dinâmicas como essa. Então, olha só, todo mundo fica num cenário de tensão muito escrota. Quem vai primeiro fica num cenário de tensão de que eu não posso deixar que as hand traps colem em mim, né? Então, por quê? Cara, o cara vai me matar. Todo mundo tem chance de matar. Ele vai me matar, então eu não posso fazer isso. Eu tenho que foder a vida dele primeiro antes dele foder a minha vida. E quem tá indo segundo, tá em sinal de alerta constante, pensando: caralho, ele não pode jogar, eu tenho que dar as hand trap nele pra chegar em mim e eu matar. Porque também, se eu não matar e voltar pra ele vai voltar mesmo pra cima de mim. É um cenário catastrófico, é um cenário complexo, tá? E, de novo, eu não tô dizendo que o jogo é horroroso, tão preto no branco assim, mas eu tô falando isso pra tentar abalizar o meu ponto apenas, tá? E essas cartas são aceleradores de jogo muito negativos, que eu não sei se todo mundo pensa, se todo mundo vê isso, entende? Mas você entende que se chegar em um cenário em que as hand traps colam, a galera não constrói mesa inteira, todo mundo vai morrer muito rápido, porque sim, à medida em que o jogo foi... E eu tô usando esses montes genéricos como exemplos, tá? Como exemplos apenas. À medida em que o jogo foi passando, a Konami vai criando hand traps que entram e ficam na mesa, os bichos. Eu já cheguei a falar que os bichos são, talvez, a melhor coisa que a gente tem pra ir segundo. Nesse vídeo aqui em cima, era um cenário catastrófico do Snake Eye Fansmith e eu disse que, mano, os decks estão vindo muito fortes, eles têm vantagem demais por ir primeiro. Então a gente tem que dar power creep nas hand traps. Elas têm que ser grandes, elas têm que ser fortes. Então uma forma boa é que elas sejam grandes, interajam e fiquem na mesa pra eu tentar forçar via Battle Phase. O Druid Worm, então, puta merda, é incrível. É uma hand trap que tem que colar no formato e ele fica no campo e se chegar na minha vez eu posso bater, tirar um bicho do cara, linkar e ele leva outro monstro do cara. Parece muito absurdo, mas irmão, absurdo é quem joga primeiro. As hand traps no segundo, elas têm que ser mais fortes. Eu já pensei em um cenário como esse, que a Konami tinha que sim dar power creep nas hand traps. Aí entra até o Fidalis, né? Aquela nova hand trap que eles lançaram, que é completamente quebrada. Que entra da mão, mostra 5 bichos do extra, joga um 5 que interage, ele entra e mata uma carta e fica no campo com 2.500 de ataque. É completamente absurdo. De fato, eles deram power creep na hand trap nesse sentido. Então, esse já foi um cenário que eu já pensei. Hoje eu já nem sei se eu concordo tanto com isso, tá? Porque talvez seja melhor diminuir o teto de todo mundo. O ponto é, vai acontecer? Provavelmente não vai. Então, a gente precisa ter todos esses fatores levados em consideração, cara. Isso aqui é um bicho de 2.500 que ajuda a matar. E se as hand traps começar... E ainda busca outro na end, né? Se as hand traps começarem a colar, até cartas como essa ficam problemáticas. Porque se hand trap cola e eu tenho esse fator de que, beleza, as hand traps vão colar, se adaptem a isso. E não tem Floodgate pra você ter pra onde fugir. Se adaptem a isso. Bom, a partir daí, morrer muito rápido vai ser um problema pro jogo. E cartas até como essa seriam problemáticas, tá? Mas é no cenário ideal, se tudo que eu tô dizendo aqui aconteceu. E aí o jogo foi levado pra um caminho em que isso que eu tô falando não é levado em consideração. Tanto que todo deck consegue colocar um monte de bicho grande assim no campo e tal. E a Battle Phase, a morte é uma parada banal, sabe? Enfim, mas é um fator que também precisa ser levado em consideração e muito. A partir do momento em que nós temos um cenário em que hand traps colam, Floodgates passam a ser para onde as pessoas vão. A partir do momento em que Floodgates são combatidas, então a gente começa a ter um problema, que não pode que as hand traps sejam dadas, colem e o cara passe o turno muito fraco e ele morra, porque sim. Isso também é frustrante. Então é um conjunto de coisas que precisam acontecer, mas de novo, é muito difícil. É muito complexo que essas coisas aconteçam. Eu vou tentar deixar linkado na descrição alguns vídeos que eu já fiz e que eu acho que somam muito nessa conversa e que eu já conversei sobre
isso outras vezes, tá? Que é basicamente o vídeo desse dos bichos que eu comento sobre a necessidade de hand trap tão forte. A gente tava num momento de jogo diferente e tal, então tem essa parada. Nós temos um outro vídeo que eu falei sobre as floodgates por causa do FUA, mais ou menos do que eu quero falar aqui. A real função do side deck também é um vídeo que eu quero que vocês dêem uma olhada aí embaixo, caso você não tenha visto. E também a questão de drenar a habilidade dos jogadores fazendo decks que são Monk Flip, que você ativa e ganha. São alguns assuntos que podem engrandecer o nosso papo, mas basicamente é um conjunto de coisas que precisa acontecer. Só uma dessas coisas acontecendo não melhora o jogo. Tem que ser um conjunto de coisas, porque a partir do momento que uma parada acontece do lado de cá, vai ter uma reação para tentar... O jogador do Yu-Gi-Oh! Ele só quer foder o outro. É isso. Porque foder o outro jogador garante a vitória mais rápido. Então, não adianta fazer as hand traps colarem sozinha pra todo mundo ir pra floodgate. Não adianta você fazer a hand trap colar, banir as floodgate e o cara ganhar dando o OTK todo o jogo. Também não vai adiantar tanto. Então, é um conjunto de coisas que tem que acontecer. Não sei se você entendeu, se você concorda, deixa nos comentários. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.